Boa tarde, estamos começando mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook, na página do Amazonas Atual, para falar sobre a cassação do governador José Mello. Nós convidamos aqui o Yuri Dantas, advogado, que defendeu no âmbito do TRE o governador José Mello nesse processo. E temos aqui também a jornalista Rosiane Carvalho, que vai participar dessa entrevista conosco. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Rosiane. A defesa esperava esse placar de 5-2 no TSE hoje? Não, eu tenho, aliás, já respondi, Valmir, essa pergunta diversas vezes hoje. Fazer prognóstico de placar é uma espécie de exercício de futurologia, que não é, eu acho, compatível com a seriedade da nossa profissão. É claro que a gente estuda a maneira dos ministros de decidir, né? E a gente pode fazer aí uma análise prévia de como as coisas vão se dar, mas evidentemente que não passam de especulações. Além do mais, no julgamento de hoje nós tivemos a continuação com um voto que concordou com o relator, que já havia sido pelo provimento dos nossos recursos. Depois é que veio a tendência de divergência. Não é, mas de qualquer maneira isso não é algo surpreendente. Os tribunais se comportam dessa forma e não há mesmo como prever. Evidentemente que eu não fico satisfeito com o resultado, não é, mas também não posso dizer que esperava vencer ou esperava perder. A gente sempre acredita que faz o melhor trabalho que pode e que isso vai ter resultado positivo. Mas especulações sobre o resultado, isso aí a gente não costuma fazer. Depois da decisão, você conversou com o governador José Mello a respeito? Conversei muito rapidamente com ele. Evidentemente que ele estava ocupado de uma série de questões muito importantes. Precisava conversar com o nosso time lá em Brasília, com os colegas advogados de Brasília. Então eu tive uma conversa bastante breve com ele. O TRE acabou de ser comunicado, que a assessoria de comunicação do TRE nos explicou que é uma notícia sobre a decisão, ainda não veio o inteiro teor como cúmplice da decisão. A gente ouviu já os advogados do senador Eduardo Braga e eles colocaram que a partir desse momento dessa comunicação oficial, ainda que por meio de uma notícia, é necessário apenas que seja comunicado à presidência da Assembleia essa decisão para que o Davi Almeida, o presidente da Assembleia, tome posse do governo. Qual a sua opinião a respeito disso? O governo não é necessário uma comunicação ao governo do Estado? Olha, com todo devido respeito aos colegas, mas eu não concordo com isso. Bem, nesse caso nós já tivemos uma informalidade. Qual? De executar a decisão sem a publicação dela. É comum isso no TSE? Só nesse ponto? Não é comum de modo nenhum. Em julgamentos de governador, então eu nunca vi acontecer. É a primeira vez que acontece. Sempre de bom tom, inclusive a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de aguardar o julgamento dos embargos de declaração. Isso ficou de lado, da mesma forma como ficou de lado a necessidade de aguardar a publicação da decisão. Então, o Tribunal Regional Eleitoral foi comunicado de uma decisão que sequer formalmente existe, porque ela só vai existir com a sua publicação. Do acordo. Exatamente. Se nós admitirmos que basta a comunicação da Assembleia Legislativa e não a efetiva intimação do governador a respeito do cumprimento dessa decisão, será a segunda informalidade nesse caso. E me parece que a gente está lidando com uma situação bastante sensível para admitir tantas informalidades assim. Penso eu, portanto, que o tribunal deveria ter pelo menos aguardado a publicação para determinar a execução do julgado, e penso eu também que o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas precisa intimar o governador do Estado e o vice-governador do Estado do teor da comunicação do Tribunal Superior Eleitoral para seguir com os trâmites que daí devem decorrer. Agora, essa decisão de hoje, ela, de certa maneira, pega de surpresa tanto os aliados políticos do senador Eduardo Braga como do governador José Mello. Havia uma expectativa de que pedidos de vista, né, esse julgamento fosse demorar, como já ocorreu em alguns outros processos. E não foi a maneira que nós vimos hoje a partir do voto divergente, todos os outros ministros acompanharam. Assim, como eu falei para o Valmir,
num julgamento colegiado, tudo pode acontecer. A dinâmica é mais ou menos imprevisível. De fato, existem julgamentos em que há sucessivos pedidos de vista, e existem julgamentos que começam e terminam numa mesma assentada. Eu sempre disse que esse processo é um processo bastante complexo. Tem uma miríade de fatos que precisam ser considerados. Portanto, não seria incomum que outros membros da corte pedissem vista. O ministro Admar Gonzaga, quando votou, falou: eu iria pedir vista, não é? Mas pelo visto desistiu no meio da sessão. Assim como também era possível que o tribunal concluísse o julgamento hoje. É por isso também disse ao Valmir: é difícil a gente fazer, digamos assim, um exercício de futurologia que vá se provar correto. A gente pode acertar, mas não é comum. São especulações que podem, no final, se provar correta ou não. Então, assim, o julgamento se deu dessa forma, e isso é absolutamente comum que tenha acontecido dessa maneira. Poderia acontecer de forma diferente? Poderia, também seria comum, não é? Mas se deu dessa forma e pelo menos para mim, era um cenário possível. Ainda há perspectiva jurídica de o governador se manter no cargo? É óbvio que há. Nós temos 2 recursos ainda para propor. Antes dessa execução imediata, dessa maneira como foi a decisão de hoje? Pois é possível ainda reverter, porque já existe um comunicado, né, do TSE para o TRE, e esse comunicado é suficiente para afastar o governador do cargo, né, e dar posse a ele ao presidente da Assembleia. É possível evitar que isso aconteça? Olha, pela forma como as coisas aconteceram, vai ser meio improvável de acontecer, né? Digo, de impedir o afastamento com os recursos. Porque, como o tribunal resolveu executar a decisão sem a publicação do acórdão, e nós só vamos ter, né, prazo para efetivamente apresentar o recurso após essa publicação, então, entre uma coisa e outra, a gente tem um interregno temporal. Não fragiliza a defesa, mas efetivamente, da forma como as coisas aconteceram, pode ocorrer do governador ser afastado antes da gente conseguir suspender os efeitos dessa decisão. Esse tipo de recurso ele pode perdurar por muito tempo, inclusive depois da realização das novas eleições? Veja, pode perdurar... Eu pergunto isso porque cabe, na visão da defesa, imagino que cabe recurso ao STF também. Cabe recurso ao STF. Quando eu falei em 2 recursos ainda há pouco, um era os embargos de declaração para o próprio Tribunal Superior Eleitoral e o outro era o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Em ambos os casos, é possível pedir. Eles não têm efeito suspensivo, digamos assim, como um efeito próprio, mas é possível você pedir e o relator pode conceder o efeito suspensivo para esses recursos. Não é? Então, pode ser que a passagem do tempo leve essa decisão até próximo do advento de uma nova eleição. Pode ser que não, pode ser que ela seja muito breve e venha, portanto, a afastar essa possibilidade daqui a alguns dias. É por isso que, inclusive, no meu modo de ver, a segurança jurídica recomendava, né, em se tratando de uma eleição geral, né, recomendava que nós tivéssemos digamos assim, um exercício de prudência por parte do Tribunal Superior Eleitoral, né? Que não houvesse essa execução imediata, independentemente de publicação e por aí vai. Como as coisas não se deram dessa forma, nós poderemos ter uma decisão, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, às vésperas de uma nova eleição, depois da Justiça Eleitoral do Amazonas já ter movimentado toda a máquina que precisa movimentar para a realização de uma nova eleição. Tem algum significado para a defesa o fato de, acho que foram 3 ministros do STF que votaram nesse processo. Eles não votam caso esse processo seja analisado no STF, né? Olha, assim, o único significado que isso tem pra gente é que a gente já conhece a posição desses 3 ministros. Mas eles não votam no STF? Em tese, não devem. Mas não tem um indicativo em relação a toda essa questão, a toda essa denúncia contra o governador? Olha, de novo, a gente cairia na armadilha de fazer um exercício de futurologia. Evidentemente que a gente conhece a posição desses 3 ministros, agora a posição do restante dos ministros do STF a gente não conhece. Né? Então, com eles, evidentemente, a relação é de tentar expor o caso e
extrair deles uma conclusão positiva, diversa dos colegas que votaram hoje. Esses 3 ministros, então, ficariam impedidos de votar ou seria uma decisão pessoal deles de se declarar impedidos? O TRE julgou aqui na semana passada um processo contra o governador, né, e o doutor Henrique, né, que é um dos juízes do TRE, não participou, veio em substituto, né, para o julgamento, porque ele era o juiz, né, do pleito na questão e havia decidido. Esse era o impedimento? Existe uma regra que diz que o juiz que conhecer de um feito em determinada instância, se for guindado a uma instância superior, não pode julgar esse mesmo feito, ele fica impedido, não é, de fazer isso. Esse raciocínio poderia se aplicar do TSE para o Supremo Tribunal Federal, porque esses ministros já conheceram do recurso especial perante o Tribunal Superior Eleitoral. Mas, enfim, nós vivemos tempos diferentes. Pode ser que essa regra não se aplique. Eu não vou cravar que os ministros estariam impedidos porque participaram do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Mas que há regra processual nesse sentido, a regra existe. Juridicamente, o que acontece com o governador após essa cassação colegiada no TSE? Ele fica inelegível porque é uma decisão colegiada? Ele perde foro? O que acontece com o cidadão José Melo após essa decisão? Olha, a inelegibilidade decorre da decisão colegiada. Se você pensar em decisão colegiada, o Tribunal Regional Eleitoral já havia proferido decisão colegiada nesse feito. Então, em tese, essa inelegibilidade efeito suspensivo. Decorreria de lá. Nada obstante, o recurso ordinário tem efeito suspensivo, não é? E, portanto, a inelegibilidade estava afastada. Com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, essa decisão, esse efeito da decisão, que é a inelegibilidade, torna. E se nós, e eu acredito que nós conseguiremos, suspendermos os efeitos dessa decisão, a inelegibilidade desaparece de novo. Mas antes dessa decisão, o que acontece com o cidadão José Melo? Ele está na condição de inelegível, né, para outra disputa eleitoral, dessa imediatamente, né, dessa suplementar, é óbvio, mas para outras também. É o que alguns eleitoralistas chamam de inelegibilidade para essa eleição. Aquele que deu causa à eleição suplementar não pode participar dela, não é? E aí tem o efeito, digamos assim, mais prospectivo da inelegibilidade decorrente da lei da ficha limpa, que retroage até a data da eleição em que em que houve a suposta prática do ilícito, que portanto seria de 2014, 8 anos a partir de 2014, a inelegibilidade prescrita pela lei da ficha limpa. Sem o mandato, ele é julgado no Tribunal de Justiça do Amazonas, ou no primeiro grau, aliás, né? Qualquer pessoa, tipo eu, Valmir, você, que não temos foro por prerrogativa de função, estamos submetidos à jurisdição comum. Primeira instância, não é, da Justiça Federal ou Estadual, e daí em diante. Doutor Yuri, o embargo de declaração ele é obrigatório antes de um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório. É uma opção. A defesa pretende entrar com embargo de declaração ou... Valmir, porque a gente vai ter aí um novo ministro, né, no lugar de Luciana Lossi, que votou a favor do governador José Melo hoje. Né, e ela deixa o Tribunal Superior Eleitoral e vai possivelmente... esse julgamento vai ser feito por um outro ministro que vai entrar no lugar dela. O ministro Tarcísio Vieira Filho. Quer dizer, o governador corre o risco de perder os embargos por 6-1, né? De novo, Valmir, esse é novamente um exercício de futurologia. De fato, a ministra Luciana Lossi fez sua última sessão. O julgamento de eventuais embargos de declaração será feito por uma nova composição, porque entra na corte o ministro Tarcísio Vieira Filho. Agora, dizer daí que o governador vai perder por 6-1, eu efetivamente não posso concordar com isso. Corre o risco de perder, né? Corre o risco de perder por 6-1, corre o risco de perder por outro placar, corre o risco de ganhar por 6-0, corre o risco de ganhar por outro placar. Isso é mera especulação. Doutor Yuri, tem uma pergunta aqui do Geraldo Farias, é um jornalista, ele na verdade tem duas perguntas.
Um novo governador eleito pode perder o cargo para o José Mello caso o recurso no STF seja aceito ou haja um novo efeito suspensivo? O STF tem histórico de contrariar decisões do TSE? Bem, é possível que sim, né? Em direito eleitoral, a gente acaba vendo que quanto mais as coisas se cristalizam de determinada forma, mais difícil é desfazer, né, nessas coisas. Mas veja, é possível que isso aconteça. Eu me recordo, por exemplo, né, que nós tivemos um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral às vésperas da eleição de 2016, relativo a um dos cargos de vereador da nossa Câmara Municipal, não é? E a decisão do tribunal foi de determinar a posse de um sujeito que havia sido eleito e depois perdido o cargo, né, já ali no final do termo, no final dos 4 anos. Mas o tribunal, portanto, decidiu, embora passado todo esse tempo, que devia ser empossado. Do Ronaldo Tabosa? Me refiro ao caso do vereador Ronaldo Tabosa. Então, o Supremo Tribunal Federal pode demorar para decidir, e decidir isso, inclusive, depois que um governador já tenha sido eleito e empossado, diplomado e empossado, e determinar, portanto, que o governador José Mello retorne ao cargo. Daí aquilo que eu disse. Esse é um dos casos em que o Tribunal Superior Eleitoral deveria agir com efetiva prudência, mas ele preferiu deixar a prudência um pouco de lado e determinar a realização de novas eleições de forma mais, digamos assim, célere. O que expõe a possibilidade de que uma decisão do Supremo Tribunal Federal desfaça algo que está em pleno curso, como as eleições suplementares. Nada obsta. Se o Supremo Tribunal Federal prover um recurso extraordinário que anule a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, evidentemente que o tribunal, que José Mello voltará ao governo. E é isso que nós pretendemos fazer. Aliás, nós pretendemos suspender os efeitos dessa decisão que determinou as novas eleições antes que essas novas eleições aconteçam. E a segunda pergunta do Geraldo, aliás, um abraço para o Geraldo, que eu conheço. O Supremo Tribunal Federal, na verdade, não tem um histórico de contrariar o Tribunal Superior Eleitoral, ou pelo menos um histórico concreto de fazer isso. Varia bastante. Já reformou decisões do Tribunal Superior Eleitoral, assim como já manteve decisões do Tribunal Superior Eleitoral. E manteve até decisões do Tribunal Superior Eleitoral que são polêmicas, que depois o próprio Supremo Tribunal Federal veio a discutir e rever, como, por exemplo, a questão da infidelidade partidária. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral foi considerada de início constitucional pelo Supremo Tribunal, e depois o Supremo Tribunal Federal, revendo essa questão, afirmou a inconstitucionalidade dessa mesma resolução. Então, o Supremo Tribunal vai e volta na forma como lida com as decisões do TSE. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral teria alguma prioridade para julgar um caso como esse do governador? Porque existe processos encalhados há muito tempo no STF que não é julgado. Teria alguma prioridade um processo de governador, de cassação de governador? Olha, prioridade, na verdade, não há, não existe essa determinação. Por conta da lei da ficha limpa, há uma determinação de que são prioritários os julgamentos em que haja suspensão de inelegibilidade, mas já não é mais o caso. Não há mais nenhum pedido de suspensão de inelegibilidade que tornaria esse processo prioritário, de modo que eu não vejo por que o Supremo Tribunal Federal colocaria esse processo na ponta da fila se há outros tantos que ele deve julgar primeiro. Yuri, essa decisão do TSE, o governador ainda responde a uma série de outros processos, acho que ao menos alguns 22, eu não sei exatamente o número. Eu acho que são bem menos. Alguns já foram julgados, né? A grande maioria deles já foi julgado. Então, os que ainda faltam ser julgados, aí tem um muito polêmico que envolve a questão do uso da polícia militar, que foi apresentado pelo Ministério Público. Ele vai ser julgado nesse novo cenário, né? Você acha que influencia também? É mais um ponto negativo? Eu acho que não, são fatos completamente diferentes, né? Não acho que um processo tenha influência sobre o outro, não. Se os fatos fossem os mesmos, eu diria que uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral poderia reverberar de determinada forma perante o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Mas eu não falo isso do ponto de vista político ou qualquer coisa parecida, do ponto de vista jurídico mesmo, porque a opinião do Tribunal Superior Eleitoral
poderia e deveria ser observada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, mas os fatos são completamente diferentes. Ok, então a gente agradece a presença do Yuri Dantas, advogado do governador José Mello, e encerramos aqui a nossa transmissão, agradecemos também a sua audiência. Muito obrigado, até outra oportunidade.